Minha mãe exigiu que eu entregasse minha casa para ela porque minha irmã mais nova está grávida e precisa mais do que eu. Eu, com 31 anos, tenho uma irmã de 28 anos que honestamente sempre foi a filha favorita para minha mãe, mas não para meu pai, pelo menos desde que me lembro. Meus pais se divorciaram quando eu era adolescente, pois minha mãe traiu meu pai com um ex-namorado do ensino médio e sempre foi controladora, manipuladora e narcisista. Infelizmente, minha irmã acabou sendo como uma miniatura dela. Nossa mãe sempre acreditou ter total autoridade sobre mim. Sempre que ela estalava os dedos, eu tinha que obedecer como um cachorro. Era humilhante, e minha irmã sempre a apoiava, então não foi surpresa quando fui morar com meu pai em tempo integral após o divórcio dos nossos pais, enquanto minha irmã ficou com a mãe. As duas eram muito parecidas e basicamente cortaram relações com meu pai, a menos que fosse sobre dinheiro. Apesar de ser mais parecido com meu pai, que era orientado para os negócios, meu pai começou a me ensinar seu ramo de trabalho assim que fiz 16 anos. Eu me tornei bom nisso, e depois de 12 anos trabalhando para ele, me tornei sócio em sua empresa. As coisas estavam ótimas, mas cerca de 8 meses atrás, meu pai, que estava suscetível a doenças devido ao tabagismo pesado, faleceu aos 60 anos após contrair um vírus. Encontrei minha mãe e irmã pela primeira vez em anos durante um funeral virtual mantido com distanciamento social para meu pai. Meu pai foi cremado conforme seu pedido, e minha irmã parecia lamentar, mas minha mãe parecia indiferente. A última vez que ela viu meu pai, gritou que ele devia dinheiro a ela e ameaçou processá-lo, o que ele simplesmente riu. Ele havia pago pensão alimentícia enquanto era obrigado legalmente, após a decisão do juiz, não era mais obrigado a enviar dinheiro à minha mãe. Após o funeral, descobri que meu pai me deixou praticamente todos os seus bens, incluindo dinheiro, negócios e a casa onde moro com minha namorada. Minha irmã recebeu um carro e algum dinheiro, enquanto minha mãe obteve apenas uma pequena quantia e algumas outras coisas que ela afirmava serem dela desde o divórcio. E minha namorada agora mora comigo na casa que meu pai me passou. Minha irmã deixou de concluir a faculdade pública para depender do namorado e trabalhar apenas meio período online. Durante esse tempo, ela engravidou, mas sofreu um aborto traumático. Eu só fiquei sabendo depois do funeral, já que praticamente não tínhamos contato. Quando a crise sanitária começou, a situação financeira do namorado dela piorou, e ela acabou engravidando novamente. Ela fala que estava tomando precauções, mas chama o bebê de milagre. Um dia, inesperadamente, minha mãe e irmã apareceram na minha porta. Elas entraram sem pedir permissão, fazendo-se confortáveis na minha sala de estar. Minha irmã estava animada, explorando minha casa como se estivesse fazendo um tour. Minha mãe simplesmente se sentou no meu sofá, estalou os dedos e exigiu uma água gelada. Minha namorada trouxe a água, e eu perguntei por que elas estavam lá. Minha irmã ignorou e continuou explorando, gritando eventualmente que a casa era perfeita. Minha mãe finalmente disse: "Bem, acho que é hora de cumprir seu dever de irmão." Eu estava perplexo. Minha mãe então prosseguiu dizendo que agora que seu pai faleceu, esta casa deveria ter ido para ela, já que ela era a esposa dele. Mas você ainda pode consertar isso. Você ganha dinheiro suficiente e pode simplesmente comprar uma nova casa. Sua irmã precisa desta casa muito mais do que você, já que é a única com um bebê a caminho. Mas se você está tão determinado a ficar, poderia se contentar com um quarto e cobrir todas as contas até decidir se mudar. Minha namorada e eu já lemos o suficiente no Reddit para saber exatamente como isso vai acontecer e como se desenrolaria se deixássemos continuar. Então, acho que você pode dizer que estávamos mentalmente preparados. Respirei fundo e disse em voz alta: "Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Você não manda em mim, especialmente na minha própria casa. Sim, eu ganho muito dinheiro, mas, como meu pai, vou guardá-lo para quando realmente precisar. E isso não te interessa." Minha mãe começou a estalar os dedos para mim como costumava fazer e declarou em voz alta: "Pare. Eu sou sua mãe, e você fará o que eu mandar, porque eu te trouxe a este mundo, e eu sou a que manda aqui. E, na sua concepção, eu sou Deus. Isso significa que, quando eu disser pule, você pergunta, quão alto? Esta casa é legitimamente minha, e sua irmã vai morar aqui. Considere isso como um aviso formal de despejo. Mas, como sou generosa, darei a você 2 semanas para fazer as malas e transferir a escritura para mim." No fundo da minha mente, pensei que isso não podia ser real, mas então peguei meu celular e comecei a discar. Minha mãe rapidamente se levantou e gritou: "O que você está fazendo?" Eu retorqui: "Estou fazendo o que deveria ter feito assim que essa bagunça começou. Estou chamando a polícia para te tirar da minha maldita casa." Ela começou a tentar me atacar,
conseguindo derrubar meu telefone, e depois tentou pisar, mas fui rápido o suficiente para pegá-lo antes que ela conseguisse. Isso é o suficiente. Se você não sair, eu vou te expulsar à força, disse a ela. Minha mãe então me deu um tapa no rosto, e eu retribuí 2 vezes mais forte, o que a fez cair de volta no sofá. Ela segurou a mão sobre o rosto vermelho e com maquiagem borrada, totalmente chocada, e depois gritou: "Como você se atreve?" Voltei a discar no meu telefone e disse que, se ela não saísse, eu teria que chamar a polícia para removê-la à força. Minha irmã entrou correndo entre nós, segurando os meus braços e dizendo que eu deveria fazer a coisa certa pela primeira vez na minha vida e ser um bom irmão mais velho. Eu perdi a paciência e disse: "Ah, sério? Eu sou o irmão ruim? Última vez que verifiquei, eu era o único que precisava trabalhar desde a adolescência. Eu tinha que fazer todas as tarefas em casa, enquanto você só ficava sentada jogando videogame ou conversando com seus amigos o dia todo. Você costumava roubar meu dinheiro suado apenas para fazer compras depois de gastar toda a sua mesada. Você é uma parasita, então eu não te devo nada. Agora, as duas, saiam antes que eu decida chamar a polícia." Minha irmã começou a chorar como um bebê e disse: "Mamãe, faça ele parar." Minha mãe começou a abraçá-la e beijar suas bochechas, me olhando com desprezo, e depois pareceu achar que estava sendo inteligente e disse: "Você sabe que se você chamar a polícia, posso simplesmente dizer a eles que você me agrediu. E quem sabe, eu poderia até dizer a todos que você queria fazer coisas piores com uma pobre garota grávida necessitada. Acho que não seria algo bom para você." Eu a interrompi com um gesto de mão e disse: "Apenas pare. Se você não percebeu, minha namorada ali teve o celular gravando praticamente o tempo todo, e isso significa que temos evidências gravadas de você me agredindo primeiro e admitindo abertamente que mentiria para a polícia. Não acho que seria algo bom para sua reputação no trabalho ou no seu pequeno Airbnb se tornasse público." Minha mãe explodiu com isso, mas ela rapidamente se acalmou e começou a arrastar minha irmã chorando para fora pelo braço. Minha irmã agia como uma criança mimada, ela sentou nos degraus da minha varanda e fez um escândalo. Eu apenas dei um olhar para minha mãe e disse: "Você vê agora? Este é o resultado da maneira mimada como você a criou." Ela me olhou com raiva novamente, e então tive o prazer de ver minha mãe tentando arrastar minha irmã para fora dos degraus da varanda, mas ela se agarrou às grades e continuou repetindo: "Você prometeu, você prometeu." Eu soltei uma risada e disse para as duas para nunca mais voltarem. Eu pensei que isso seria o fim, mas deixar as coisas passarem nunca foi algo que minha mãe faria. Depois de alguns dias, comecei a receber mensagens de pessoas que conheço e alguns parentes online. Muitos estavam furiosos comigo, mas outros tinham perguntas sobre o que estava acontecendo. Tentei verificar meu Facebook, mas não conseguia ver nada do que elas estavam dizendo, porque minha irmã e minha mãe me bloquearam nas redes sociais. No entanto, minha namorada ainda conseguia ver tudo, já que elas mantiveram seus perfis abertos. Tiramos prints de tudo e imprimimos alguns. Ambos os perfis delas tinham postagens me chamando de ganancioso e sem coração, alegando que roubei a casa que deveria ser a herança de minha irmã, pagando o advogado que lidou com o testamento do pai, o que é uma mentira completa, e elas sabiam disso. Eu liguei para meu advogado, que também era o advogado do meu pai e um amigo de confiança da família, e dei a ele cópias de todas as capturas de tela do Facebook e do vídeo que minha namorada havia gravado no dia em que minha mãe exigiu minha casa. Ele queria apenas enviar uma carta de cessar e desistir formal, mas eu queria levar isso mais longe. Ele então enviou a elas uma carta que eu pedi, via correio expresso, que precisava ser assinada para que eu soubesse que elas tinham recebido. Minha mãe me ligou em uma fúria absoluta no mesmo dia em que a carta foi entregue. Eu disse a ela que, se ela e minha irmã não retirassem todas as postagens falsas das redes sociais sobre mim e contassem a verdade absoluta, eu enviaria todas as informações que tenho para toda a família, a chefe dela, e enviaria os vídeos que gravamos dela, e depois processaria ela por cima disso. Ela me chamou de irracional e disse que fez o que fez pelo bem de minha irmã, e depois entrou em um discurso completo falando que minha irmã ainda precisava mais da minha casa do que eu, porque ela está quebrada e grávida. Eu afirmei brutamente que não me importava com o que ela pensava, e se ela não retirasse tudo e contasse a verdade, eu garantiria que a carreira dela acabasse. Ela disse a contragosto: "Está bem, você vence. Faça do seu jeito e fique com a maldita casa", antes de desligar o telefone. Naquela noite, todas as postagens mentirosas desapareceram dos perfis delas. Fui desbloqueado, e minha mãe pediu desculpas de forma pouco convincente, alegando que agiu impulsivamente por pensar que minha irmã precisava mais da minha casa do que eu, porque está quebrada e grávida.
Mas a casa era legitimamente minha de acordo com o testamento de meu pai, e ela sabia disso mesmo antes de meu pai falecer. Então, ela não tinha o direito de tentar reivindicá-la. Quanto à minha irmã, ela também pediu desculpas, mas mais ou menos apenas repetiu tudo o que nossa mãe disse, enquanto culpava tudo o que fez em sua mãe e nos hormônios da gravidez. As respostas continuaram por um tempo em ambos os perfis de minha mãe e minha irmã. Muitos estavam furiosos com elas por tentarem tomar minha casa. Eu recebi muitas mensagens de desculpas de pessoas que anteriormente acreditavam nela, mas tudo o que isso realmente fez foi mostrar quem estava mais do lado dela desde o início, já que a maioria eram pessoas de sua família. Ninguém do lado do meu pai acreditou nela, e eles diziam isso abertamente. Minha irmã e seu namorado acabaram se mudando para a casa de sua mãe para economizar dinheiro, mas ela os colocou no porão para manter seu Airbnb em funcionamento. Minha irmã começou a chorar nas redes sociais dizendo que não consegue viver lá, e tenho quase certeza de que os dois estavam brigando entre si, porque tudo o que minha irmã fez depois disso foi reclamar online. Minha mãe mal posta algo nas redes sociais agora, por causa do que ela fez.